pela ordem que está aqui, né, dos participantes, e eu, como meu nome vem primeiro, então eu acabo me apresentando primeiro, né, mas, enfim, para os que não me conhecem, eu sou Maria Luísa Risotti, eu sou assistente social. Na IGECorpus eu faço essa consultoria para as metodologias participativas nesses espaços de consulta pública, de oficinas públicas, né? Eu tenho formação de mestrado e doutorado na área de políticas sociais e serviço social, mas com foco em gestão de políticas, né? Então, e hoje também sou professora visitante na Universidade Federal da Paraíba. Na minha sequência aqui está o André Luiz. André, se você puder, por gentileza, se apresentar. Só um momento, eu estou ativando a câmera. Não sei se a câmera está ligada. Tá, né? Agora acho que foi. Agora sim. Bom, não, bom dia. Eu não estou vendo. Está vendo? Agora sim. Tá. Bom, bom dia a todos e todas. Eu sou André Bonassin, sou geólogo de formação, sou mestre e doutor, e sou consultor na área de recursos hídricos, hidrogeologia e estudos ambientais. No momento eu estou aí como consultor da agência Peixe Vivo, acompanhando o trabalho da IGECorpus. Obrigada. Cássia, Monique. Acho que o microfone está desligado, Cássia. Se você estiver por perto aqui. Vamos seguir, depois a gente retoma, então. Emily. O microfone está desligado, Emily, será? Bom dia a todos e todas. Meu nome é Emily, eu represento a Secretaria de Meio Ambiente de Belo Vale. Obrigada, Emily. Érica. Bom dia a todos, eu sou a Érica, eu trabalho na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Esmeraldas, sou técnica, sou engenheira ambiental. Obrigada, Érica. A Eveline, por favor. Bom dia a todas e todos, estou aqui um pouquinho escondida, mas estou trabalhando com a IGECorpus na parte de divulgação, né, desse processo de enquadramento aí na gestão das redes sociais. Então, provavelmente, se vocês receberam alguma comunicação a respeito desse evento, partiu da gente aqui. É isso, nos sigam lá, nos procurem no Facebook, no Instagram, logo a gente deixa todos os links aqui para vocês. Muito obrigada. Flora, por favor. Bom dia a todos. Eu sou da equipe da IGECorpus, de execução desses projetos, desses estudos aí. Obrigada, Flora. Guilherme. Desculpa, Gabriel. Sou Gabriel Maciel dos Reis, represento a Ardósia Figueiredo na CDH Paraupeba como suplente, no grupo de trabalho de Setplan e no grupo de trabalho de cobrança da CDH Paraupeba também. Muito obrigada, Gabriel. Guilherme. Eu sou Guilherme, eu sou representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Como o Gabriel falou aí também, eu sou membro do Paraupeba, estou junto com ele em todas essas câmaras do Paraupeba, e eu queria fazer uma reclamação, porque esse evento aqui eu fui receber um e-mail agora, eu acabei de receber, e eu sou membro do Paraupeba e não tive esse comunicado sobre esse prognóstico. Não sei se o Gabriel teve, mas eu acho que eu, como membro lá do Paraupeba, a gente deveria receber isso com uma certa antecedência e até para divulgação também de outras pessoas, para uma maior participação. Então, eu não sei se o Gabriel tinha recebido antes, mas eu acho que teve uma falha aí, e eu gostaria de, das próximas vezes que tiver outros eventos,
ter um encaminhamento, pelo menos para os membros do comitê, para a gente dar um apoio maior na participação. Eu recebi um convite da Maria de Lourdes no Mas não é bom grupo. na vida. Pessoa mágica. Pode falar, Gabriel. Eu recebi um convite da Maria de Lourdes no grupo e um e-mail eu recebi agora também, agora há pouco. Eu tinha até esquecido, não tinha tentado a minha agenda aqui. Eu acabei de receber, vou entrar lá para ver se participar. Mas a Maria de Lourdes tinha nos passado um dos grupos, não sei se é de Plan ou se foi do CBH mesmo, mas ela nos convidou foi na semana passada, não por e-mail, pelo grupo. Pelo grupo, Tá certo. Depois acho que a gente até pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Sempre se tem essa metodologia de mandar dias antes, mas mandar novamente no dia para que as pessoas que se esqueceram possam se lembrar. E também a Everine depois pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas com certeza foi enviado com uma certa antecedência. Jaqueline, por favor. Olá, bom dia a todos. Eu sou Jaqueline, sou coordenadora técnica da agência Peixe Vivo. Estou acompanhando aí o trabalho da empresa Engecorps na elaboração desse estudo do enquadramento aí do Paraopeba. Também sou bióloga de formação, tenho mestrado em saneamento e meio ambiente e recursos hídricos. E é isso aí. Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Leonardo Gomes. Você está sem som, Leonardo? Maria Luísa, acho que ele escreveu aqui no chat que ele está sem áudio. Ah, obrigada. Então, Leonardo Mitre e depois a Maria de Lourdes. Bom dia a todos. Leonardo Mitre, eu sou da equipe técnica da Engecorps de desenvolvimento que está aí desenvolvendo esse estudo, né? Sou engenheiro civil, especialista, mestre, doutor, tal na área de recursos hídricos, né? E estou na equipe que está desenvolvendo esse estudo de enquadramento, né? Obrigada. Maria de Lourdes, por favor. Bom dia, pessoal. Sou Maria de Lourdes Amaral, sou gerente de apoio aos comitês de bacia do IGAM. Eu sempre encaminho nos grupos as chamadas, né, os convites. E também, uma coisa que a gente faz muito é mobilizar porque os comitês ele tem um auxiliar administrativo que faz a mobilização. A gente sempre conta com eles para poder fazer a mobilização com os conselheiros. E talvez tenha sido isso, o auxiliar administrativo, ele está de férias do Paraopeba. Então, sempre a gente faz chamada para eles poderem mobilizar e talvez tenha sido isso que a mobilização talvez não tenha sido muito bem feita, né? Efetiva. Isso. Paulo Paim, por favor. Obrigada. Obrigado, Maria Luísa. Bom dia a todos vocês. Eu sou literalmente um velho engenheiro sanitarista. Trabalho com gestão de recursos hídricos desde 1972, há muito tempo. E tenho aí uma experiência razoável em processos de enquadramento, em comitês capixabas, comitês gaúchos, alguma coisa no Nordeste. Então, como eu fui diretor do Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul até 1º de outubro, agora eu sou, que nem os colegas, consultor e interessado nesse assunto. Estou aqui para assistir vocês, se for necessário, vocês quiserem ajudar um pouquinho. Obrigado, Maria Luísa. Obrigada, pai. Bem, você com toda a tua bagagem de experiência. Muito bem-vindo. Priscila. Bom dia, gente. Eu trabalho na Copasa, eu trabalho na Unidade de Serviço de Controle Ambiental e a gente tem acompanhado as reuniões públicas. Eu sou bióloga e é isso. Muito obrigada, Priscila, bem-vinda. Rafaela. Maria Luísa Rafaela também, ela escreveu no chat que está sem áudio. Ah, obrigada. Rafaela, pode se apresentar lá no chat, viu, pessoal que está sem áudio. E, aliás, vou aproveitar para pedir que
É bom vocês, quem quiser, já colocar lá, né, quem é, que entidade representa, a gente fica se conhecendo por lá também. Túlio. Bom dia a todos. Meu nome é Túlio Bahia, eu sou analista ambiental do Instituto de Gestão das Águas, né? Eu sou votado na gerência de planejamento de recursos hídricos. Atualmente eu acompanho outras bacias aqui no estado, né? Inclusive a elaboração do plano diretor e do enquadramento dos corpos de água da bacia do Rio Mucuri, São Mateus e Rios do Leste. Mas por uma questão de contingência, hoje o Alan me pediu porque o Alan Mota, que é o nosso gerente de planejamento, pediu para eu participar da reunião com vocês, né? Mas eu tenho toda a familiaridade aí acompanhei o plano da bacia a atualização do plano da bacia do Rio São Francisco, do plano da bacia do Rio das Velhas, né? E faço parte da Câmara Técnica de Planejamento e Controle do Rio das Velhas também, do Comitê do Rio das Velhas. Enfim, sei que a discussão hoje é sobre o enquadramento, né? E aí estou aqui também para contribuir no que for preciso. Boa reunião a todos. Muito obrigada, Túlio. Winston, espero que tenha falado certo o seu nome. Seu som está baixinho, Wilson. O Wilson é vulgo Tito. Winston, né? Agora, você pode falar Tito. Né, Tito? A gente chama ele de Tito, aí ele responde. Tito, desculpa. Bom demais ver você aqui. Vê se não está no som do telefone. Mas, isso, vamos tentar sem o... Pode ser que ele esteja no som do fone, não no alto-falante. Agora tá, Marília? Melhorou. Melhorou, né? Eu tirei o... Tito, né? O Tito. Marília. Eu não sei bem. Tive a honra de, quando aprovou o plano diretor do Pacífico, né, que foi na minha gestão como presidente, atualmente estou no conselho de cultura da Paroferro. E aqui, mais com vocês. Obrigado. Obrigada, Tito. Cortou um pouco, mas todo mundo te conhece, né? Então ficou mais fácil. Ótimo. Ivanilde, por gentileza. Olá a todos, bom dia. Eu vou ficar assistindo aqui, meio assim, oculta, mas para quem não me conhece, sou professor Ivanilde, aqui na Universidade Federal da Bahia. Até essa gestão era membro do titular do Comitê do São Francisco, agora eu sou membro da Câmara Técnica, vou continuar, né? São Francisco a gente não deixa nunca. E faço parte do grupo do GAT, Acho que está falhando também. Chega até a voz, né, Mitra? Vou enquadrar. Seu áudio também está falhando. Tá, então, está para ouvir, tá? Está para ouvir, bom dia? Está bem ruim o áudio. Nós não estamos te ouvindo, infelizmente. Um barulho de vento. Mas eu estou bem vocês, tá? Tá certo. Muito obrigada. Bom, pessoal, nós estamos agora, né, iniciando esta consulta pública da fase do prognóstico, do processo de elaboração da proposta de enquadramento dos corpos d'água superficiais e estudo para o planejamento e enquadramento de águas subterrâneas no âmbito da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, considerando a SF 2
SF3 e SF4, e hoje nós estamos especialmente discutindo a SF2. Desculpa, 3. Essa nossa consulta ela vai ter 3 momentos. O primeiro é esse, em que nós vamos fazer essa apresentação, né, pedir agora a saudação dos órgãos que compõem esse importante projeto. Depois nós vamos ter uma rápida apresentação que o Leonardo vai fazer em relação ao que se tem construído já em termos de informações e dados e estudos. E, por fim, a terceira parte, mas a mais importante desta consulta, é dialogar com vocês, né? E o nosso foco hoje, considerando que nós estamos trabalhando em termos de prognóstico, o nosso diálogo é o rio que queremos, né? O rio que sonhamos. Então, essa é a nossa perspectiva no dia de hoje. Então, para dar encaminhamento aqui, eu vou iniciar chamando a Jaqueline, que representa aqui a agência Peixe Vivo, para que ela possa fazer as suas considerações, a sua saudação inicial. E só lembrando, pessoal, essa reunião está sendo gravada com o objetivo princípio de podermos capturar, né, todas as informações que vocês nos trouxerem. Jaqueline, por gentileza. Obrigada, Maria Luísa. Bom dia a todos novamente. Queria dar as boas-vindas, né? Agradecer a participação aí do pessoal que está conosco. Realmente a gente está tentando fazer um esforço para ampliar a mobilização, para o pessoal participar mais dos encontros aqui com a gente. A gente precisa aí também do apoio do IGAN, mas vamos, é bom que hoje estamos bem representados aqui, né? O pessoal do GAT, né? Foi criado um grupo de acompanhamento técnico para acompanhar esse trabalho mais de perto, com alguns representantes do comitê, não só do Comitê do Paraupeba, mas do Comitê Federal. Então, hoje a gente está aí com a professora Danite, Daniela, com o Leonardo, que fazem parte do GAT, mas a consulta pública é o momento de ampliar essa discussão, né? Eu estou representando a Agência Peixe Vivo, que é a Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. E é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco que está financiando esse trabalho, né, de elaboração da proposta de enquadramento, ou no caso aqui do Paraupeba, na verdade, da atualização, né, do enquadramento que já existe vigente. O Comitê do São Francisco, ele resolveu aplicar os recursos da cobrança, né, uma das linhas dessa temática aí, nesse importante instrumento de gestão, que é o enquadramento, que ele visa estabelecer metas e objetivos de qualidade da água, né, que se pretende alcançar, e isso de acordo com os usos que se pretende fazer. Então, nós já tivemos uma primeira consulta pública, né, da etapa de diagnóstico, onde a gente trabalhou o tempo. E hoje a ideia é discutir o prognóstico, né, porque o enquadramento ele não pode ser enxergado só para as condições atuais, do hoje. A gente enxerga ele aí com um horizonte de 20 anos. Né? Então, como que a bacia vai se comportar ao longo desses 20 anos? Então, foram traçados cenários, né, isso o Leonardo vai poder explicar melhor, né, com diferentes fatores, na verdade, questões macrodinâmicas, microdinâmicas, fatores locais, né, para verificar os diferentes cenários que afetam, né, de formas diferentes o uso da água na bacia. Então, a ideia hoje é discutir, né, o rio que queremos, né, e talvez tentar aproximar qual dos cenários traçados né, com base nos usos que se pretende fazer para o futuro, né, avaliando aí cada um dos trechos dos cursos da bacia, né, qual o cenário que se aproxima mais. Então, um pouquinho da ideia dessa consulta pública de hoje é essa. Bom, queria só agradecer novamente, pedir o pessoal aí para realmente né, participar, trazer essa visão mais local da bacia, que vocês que moram aí têm,
para que esse encontro possa ser o mais produtivo possível. Então é isso, obrigada e fico aí à disposição. Muito obrigada. E eu acho que é importante o empenho que vocês estão fazendo, toda a preocupação de que cada dia mais se possa dialogar e tornar esse projeto mais próximo da realidade. Parabéns pelo trabalho de vocês, Jaqueline. Eu chamaria agora, eu penso que é o Túlio, que está representando aqui o IGAN. É isso, Túlio? Se você puder, então, fazer as suas considerações iniciais, errei novamente. Você acha que veio representando... Isso, Maria Luísa. Não, eu, novamente, Túlio Bahia, GEPLAN, Agência de Planejamento de Recursos do IGAN. Eu estou no... de última hora eu fui solicitado pelo Alan Mota, nosso gerente, para compor aqui com vocês a nossa reunião, Então, não tenho acompanhado o processo de discussão aí da elaboração do enquadramento do Pará, Paraupeba e Três Marias, mas conforme eu falei, eu já participei do São Francisco, participo do Rio das Velhas, do Comitê do Rio das Velhas, e eu desejo que a gente tenha uma boa reunião na data de hoje. Pessoalmente, estou bastante interessado nas informações que vão ser trazidas aí. Eu espero que a gente possa esclarecer, ajudar nessa discussão na presente data. Eu estou aqui à disposição para que a gente possa tirar dúvidas, informações, Estou aqui à disposição, Maria Luísa. Muito obrigada. Nós vamos, então, agora, passar a palavra para um representante do comitê aqui do Paraupeba. O Heleno parece que não está na sala, mas eu pediria a alguém do comitê que pudesse trazer aqui as boas-vindas para os participantes. Guilherme? Pode ser você. Será que só tem eu do Paraupeba aqui? Eu recomendo, mesmo que... O Guilherme está aí também. O Guilherme é da CT Planta. Vai aí, Guilherme. Baixar ela ali no site IF e fazer... A minha conexão caiu aqui, acabei de entrar de novo, eu não vi o que você estava falando, só escutei meu nome. A gente pediu para que vocês, em nome do comitê do Paraupeba, fizessem uma saudação inicial. Mas eu? Guilherme. Então, a gente convidou o Edinar, mas ele tinha uma reunião, aí ele passou para o Heleno. Do Heleno, mas o Heleno falou que deu uma pane lá em Betim, que apagou todos os telefones, deu uma chuva muito forte, estava sem energia. Aí... Eu posso... também, bora lá. Eu, como membro do Paraupeba das diversas câmaras, eu posso fazer essa abertura, da importância que é esse enquadramento para o comitê. Nós, na última plenária, conseguimos aprovar a cobrança do comitê, então isso é de muita importância, até lá na plenária o Tito não estava, mas o Tito, eu estava falando, Tito, que o Paraupeba veio num processo das plenárias, uma dificuldade muito grande no plano, e de umas 3 gestões para trás, e o Tito pegou um momento muito difícil, que foi o desastre aí da Vale, e sem muito apoio, o Tito fez um trabalho dentro das condições dele, brilhante, e a gente, eu vou falar aqui, mas eu acho que é um sentimento de todos os membros do Paraupeba. Nós estamos num momento de virada de chave e de grande importância, Nosso plano ficou pronto, a nossa cobrança foi aprovada, vai ser instaurado, então o comitê passa a ter recurso, passa a ter uma estrutura, e esse enquadramento é uma das... está no nosso plano,
e ele vai dar um direcionamento muito importante das prioridades onde a gente vai ter que atuar. Então, bem-vindo a todos, espero que as contribuições aqui sejam importantes e pelo bem da nossa bacia e do Paraopeba. Como eu disse, talvez eu não possa ficar até o final da reunião da consulta pública, que eu já tinha uma outra reunião marcada, mas enquanto eu estiver aqui, vou estar atento aí às discussões. Então, bem-vindo a todos e bom trabalho para nós. Tá certo, muito obrigada. Tem a mão levantada aqui da Emanuele. Emanuele, se você quiser se manifestar, por favor. Ou só esqueceu a mão, ou teu microfone está desligado. Bom, nós vamos seguir, e aí, nosso próximo momento aqui a fala, né, do Léo, que vai fazer um resumo do estudo desta fase, né, do que já foi construído até agora. Então, só para que a gente, né, o Léo o engenheiro, o técnico responsável, engenheiro técnico responsável por esta proposta, por esse projeto. O Léo é engenheiro civil, mestre e doutor em recursos hídricos, tem mais de 20 anos de experiência em hidrologia e gerenciamento de recursos hídricos, já trabalhou em vários órgãos públicos e atualmente, né, ele é membro da equipe técnica da Engecorps. A Engecorps é a empresa que ganhou, né, esse processo licitatório e tem, então, construído, junto com os comitês, com o IGAM, com o Peixe Vivo, essa proposta. Léo, a palavra é sua. Bom dia a todos novamente. Obrigado aí, Maria Luísa, obrigado aos que me antecederam pelos comentários iniciais aí da abertura. Não sei quem que está aí com áudio, que passou um carro aí, né? Às vezes tem os barulhos aí. Mas, então, vou passar uma breve apresentação até para situar o momento que a gente está, né, tentando ser mais objetivo e bem direto nos pontos aí que trazem para a discussão nossa aqui desse momento, né? Então, desse momento de discussão que a gente tem, né? Então, só um instantinho, acabei engasgando sozinho. Tá compartilhado aí, né? Bom, então, nós estamos na consulta pública, né, do processo de enquadramento. Só um instantinho. Né, que tem o objetivo aí, os objetivos aí de assegurar a qualidade compatível, né? A gente começa mostrando aí os objetivos do processo de enquadramento, né? Então, ele é um instrumento de planejamento, né? É importante sempre a gente lembrar disso, né? Que é um instrumento de planejamento, mas mais focado na questão qualidade, né, das águas e na questão atendimento aos usos, né? Então, um ponto importante do enquadramento é um instrumento até um pouco mais complexo até de entender às vezes, né? Porque o que a gente quer é definir quais usos terão em cada trecho de curso d'água da bacia, né? Quais usos são os usos previstos em cada trecho da bacia, né? E a partir desses usos previstos em cada trecho da bacia, define-se a qualidade da água que aquele trecho tem que ter, e a partir dessa qualidade, aí sim a gente avalia quais são as ações que devem ser feitas, né? Então, esse é o processo de uma forma geral e sintética aí do enquadramento, né? Então, ou seja, o que a gente quer como objetivo do enquadramento? Ter qualidade das águas em cada trecho de curso d'água da bacia que seja suficiente, ou seja, adequado para atender aos usos, né? Então,
Então, esse é que é o objetivo que a gente tem. E, naturalmente, a gente está diminuindo o custo de combate à poluição. Ou seja, a partir do momento em que a gente define esse curso d'água é um curso para usar para agricultura, esse é um curso d'água em que os principais usos são para abastecimento humano, esse é para dessedentação animal ou indústria. Então, ou seja, a partir do momento que a gente define as finalidades do curso d'água, né, de cada curso d'água, a gente foca as ações de melhoria dos sistemas de tratamento de água, do sistema de tratamento de esgoto e dos usos da água naqueles pontos em que tem maior problema ou que tem alguma incompatibilidade com o uso da água, né? Então, esse acaba sendo o foco. Então, ou seja, naturalmente, a gente está focando os gastos, né, de ações aí voltadas à melhoria da qualidade das águas, né? Então, esse é um ponto. E aí, dentro desse processo de enquadramento, né? Então a gente tem, gosto de mostrar essa figurinha com os principais usos da água, né, possíveis numa bacia, né? Então que vão desde usos aí para conservação, de uso para consumo humano, né, até usos para o próprio lançamento de efluentes, né? Então, e cada uso da água, né, ou para diluição de efluentes, né, e para cada uso da água demanda uma qualidade diferente do curso d'água, né? Então, naturalmente, a gente vendo essas figurinhas, né, a gente consegue perceber que um curso d'água cuja finalidade seja para diluição de efluentes, né, ele demanda uma qualidade inferior que um curso d'água que é usado para consumo humano, né? Então, a mesma coisa, um curso d'água para dessedentação animal em relação a um curso d'água para pesca, né, ou para balneabilidade, né? Então, de acordo com o uso da água, a gente tem a finalidade que ele precisa ter, né? E com essa finalidade que ele precisa ter, a gente define, aí sim a gente avalia se ele está numa condição e o que precisa de ser feito em termos de ações, né? E para isso a gente tem os normativos, né? Tanto de abrangência nacional, que é a resolução CONAMA, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, quanto de abrangência estadual, né, no caso de Minas, né, que é a deliberação conjunta do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e do Conselho Estadual de Política Ambiental, né, o COPAN e o SER, né? Então, o que esses atos aí, né, resolução e deliberação definem, né? Então, elas definem para 5 classes de enquadramento, né? À medida que aumenta o número, né, vai desde a especial até a classe 4, à medida que aumenta, piora a condição de qualidade da água, né? E aí são usos da água menos restritos ou que demandam menos qualidade, né? Então, se a gente pensar que um curso d'água de classe 4, ele só atende aos usos de navegação e harmonia paisagística, ou seja, o que se pode é navegar naquele curso d'água e basicamente ficar olhando para ele, né? Então, a harmonia paisagística, né? Por outro lado, um curso de classe 1 ou classe 2, né, ele já atende aquicultura, atende recreação, de contato primário, né, e proteção aí de comunidades aquáticas, né? Então, são classes, são usos da água, né, que um curso d'água classe 2 atende, né? Então, ou seja, cada finalidade vai ditar a classe de enquadramento daquele curso d'água, né? Então, esses são os pontos aí que a gente tem para cada curso d'água. E aí entra uma figurinha, né, mostrando aquilo que a gente comentou e que a gente, inclusive, estava comentando antes, até com o Paim aí, né, na entrada, antes de iniciar a discussão, né, que é a questão dos 3 rios do enquadramento, né, que a gente chama, né? Então, o rio que temos, né, que é a condição diagnóstica, é a condição que a gente tem hoje. O que a gente quer para esses rios da bacia, que é a discussão que a gente tem hoje, né? Então, o que a gente quer em termos de qualidade das águas, em termos de usos, né? E aí, consequentemente, a qualidade, né? E o que a gente pode, né? Então, a gente quer, às vezes, um rio para entrar, para beber, para nadar, né? Mas, de repente, não pode ter isso, ou seja, isso tem um custo, isso demanda ações, né? Demanda um esforço nosso dentro da bacia, né, para esse rio que queremos, né? Então, ou seja, será que a gente consegue fazer tudo o que a gente quer?
né? Então, aí nós vamos para a etapa seguinte, né, em que a gente vai discutir o que a gente pode efetivamente fazer, né? Então, esse aqui que é o ponto, né? E aí, chamando a atenção para o trabalho que a gente tem desenvolvido, né, um trabalho com 8 etapas, né? Então, ele vai até a etapa 3, que é a que a gente está em conjunto entre águas superficiais e subterrâneas, né? E a gente teve um plano de trabalho, um diagnóstico, que a gente já fez essa discussão, e um prognóstico, né? E a gente, a partir daqui, a gente segue 2 atividades em paralelo, né? Uma que vai para o lado das águas subterrâneas, em que a gente não tem informações suficientes aí para enquadrar, né? A gente não tem informações ainda de qualidade das águas subterrâneas de uma forma adequada em que a gente consiga enquadrar, né? Mas a gente vai para um lado de propor de forma conceitual, né, o programa de monitoramento e um relatório com planejamento das ações para enquadramento, né? Então esse é o lado das águas subterrâneas. No caso de águas superficiais, aí sim a gente vai para a proposição de metas e alternativas de enquadramento, né, que é a próxima etapa, né? E depois aí sim o programa para efetivação, que são as ações para o enquadramento, né? O que deve ser feito em termos de ações ou deve ser executado na bacia, né? E aí um relatório final, né, na etapa final aqui para a conclusão dessas atividades, né? Então esse é o processo que a gente tem previsto. E lembrando que a gente, como já comentado também, né, a gente está desenvolvendo esse estudo para 3 subbacias, né? E então a gente inclusive fez a consulta pública do prognóstico ontem para o SF2, né, o Rio Pará, né? A gente está fazendo agora para o Paraopeba, né? E nós temos no período da tarde para o SF4, né, que é o entorno da represa de Três Marias, né? Então estamos fazendo para essas 3 bacias, né? O prognóstico, então, aí a gente tem um documento técnico, né, que está disponível já há alguns dias, né? Tem o link, eu peço até o pessoal para colocar no chat aí para facilitar para vocês, né? Mas tem um link onde estão todos os documentos, né? Então está de acesso livre, aberto aí para comentários, né? No caso do documento agora do prognóstico, né? A gente tem então uma introdução, a construção dos cenários, né? Então como que a gente cenarizou então as propostas aí de cenários futuros, a potencialidade, disponibilidade e demanda, cargas poluidoras, condições de qualidade dos corpos hídricos, né, o prognóstico para águas subterrâneas, né, os usos pretensos, e que é, ou seja, o que a gente tem para o futuro da bacia em termos de usos, né, e aí considerações finais e referências. Né, e aí partindo para falar um pouco do estudo, né, o que foi desenvolvido nessa etapa, né, então a etapa de cenários, né, então para desenvolver e para propor os cenários, né, a gente avaliou o que são as macrodinâmicas, ou seja, as atividades econômicas locais e no entorno da bacia, né, externas à bacia, né, o que isso influencia aí nos recursos hídricos, né, e a demografia, ou seja, o crescimento populacional, o crescimento da economia, né, o que isso influencia na própria bacia, né? Então a gente avalia tanto esses aspectos de macrodinâmicas quanto microdinâmicas, né? Então o que isso influencia, né? Como assim, né? A gente tem cenários nacionais de desenvolvimento, então, ou seja, naturalmente, às vezes a gente não tem essa percepção clara, né? Mas o mundo, de alguma forma, interfere no que a gente está desenvolvendo dentro da bacia, né? Então, no caso especificamente do Paraopeba, né, a gente pode lembrar bem claro aí da questão, por exemplo, mineração, né? Então, um aumento da demanda por minério no mundo, né, ele influencia diretamente uma produção de minério na própria bacia, e por aí vai com outros, né? A questão da agricultura, né? O aumento da demanda por produtos agrícolas, né? Por alimentos, né? No mundo, né? Isso naturalmente vai estar indicando uma necessidade de maior produção agrícola na própria bacia, né? Então, ou seja, o mundo naturalmente está influenciando a gente aqui na bacia, né? Então, da mesma forma o país, né? Então o desenvolvimento do país, né? Então ele chama o desenvolvimento também da bacia, né? Então o país
tem uma estratégia federal de desenvolvimento, né, com 3 cenários possíveis aí para até 2031, né, e cenários regionais, né, a gente usou dados do plano de bacia do São Francisco, do macrozoneamento, então, ou seja, uma série de cenários a gente usou, né, já desenvolvidos, né, e para eles a gente avaliou essas informações, né, com vistas a propor os 3 cenários possíveis aí de crescimento para a bacia, né? Então a gente tem um cenário tendencial, né, que é o cenário de crescimento possível para a bacia, né? Então o cenário tendencial é o cenário, vamos dizer, mais usual aí dos processos de planejamento, que é um cenário avaliando o histórico, né? O que tem sido o crescimento nos últimos anos, né? E a partir desse crescimento dos últimos anos, se continuar como foi nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, né, nós avaliamos em relação aos últimos 15 anos, né, se continuar em relação a isso, né, o que vai ser esse 2020 a 41 no caso do planejamento nosso aqui, né, o 2031 é da Estratégia Federal de Desenvolvimento, né. A gente tem um cenário de maior crescimento, né, então um potencial de maior crescimento dentro da bacia, né, e um cenário que a gente chama de estagnação, né, que é um cenário em que a gente tenha uma possibilidade de crescer menos na bacia, né, então continua crescendo, naturalmente tem um crescimento, mas é um crescimento inferior aí aos índices aí da tendência ou do crescimento, aos índices históricos aí para a bacia, né, então para cada cenário desses, né, a gente tem um crescimento econômico do setor primário, né, que é a agropecuária, do setor secundário, que é a indústria, do setor terciário, né, e da demografia. Então, uma série de aspectos são avaliados, né, com relação a essa proposta aí de futura de cenários, né. E para cada um desses 3, nós propusemos, então, 3 cenas, né. Então, ao final, vocês vão ver que para cada análise, né, isso tem no relatório, mas aqui na apresentação eu vou apresentar de forma mais sintética, né, a gente tem uma cena atual, né, ou seja, a condição hoje nossa de 2021, né, e nós temos 3 cenas futuras, né, ou seja, a de curto prazo 2026, a de médio prazo 2031 e a de longo prazo 2041, né, para 20 anos, né, a gente tem 3 cenas futuras para cada cenário, né, então, ou seja, em 2041, onde nós vamos chegar? A gente não sabe, né? A cenarização, um ponto que é importante a gente sempre dizer, não é tentar adivinhar o futuro, né? É no sentido de dizer o que pode acontecer, né? Então, pode acontecer algo entre o tendencial, né? E situações de maior ou menor desenvolvimento para a bacia, né? Então, isso tudo reflete, né, nos usos da água, né, e aquilo que eu tinha comentado, né, em relação a tendências anteriores, né, então avalia a condição país, né, o que tem de previsão de crescimento de população, de PIB, né, a região sudeste, né, onde a gente está inserido, né, e que de alguma forma influencia esse crescimento, o estado de Minas Gerais, né, então nós temos essa influência, né, o desenvolvimento do estado, né, então ele passa pelo desenvolvimento da bacia, né, dos usos da água da bacia, né, uma região intermediária, né, a região em que a bacia está inserida, né, nesse caso muito ligada à região metropolitana, né, de Belo Horizonte, né, e a região aí, os municípios, né, o que cada município tem de desenvolvimento previsto, né, então nesse caso tem grandes, médios e pequenos municípios na bacia, né, então isso influencia, né, então essa tendência é regionalizada, né, e avalia aí esse histórico dos últimos anos para a gente agregar aí o que é previsto em termos de desenvolvimento, né, e aí a gente avalia, né, dentro dessa análise de possíveis desenvolvimentos, né, aqui para cada cenário, né, então o histórico, né, o que foi ao longo dos últimos anos, como eu disse, desde 2006, né, então, desde os últimos anos, né, a gente teve um período de crescimento e um período de até decréscimo mesmo, né, de desenvolvimento aí em termos de PIB, né, mas a partir daí a gente usa esses dados para propor em relação ao PIB,
aos serviços, né, o setor terciário, né, e setor primário e secundário, né, o que é previsto de desenvolvimento aí na bacia, né, então, de crescimento ao longo dos próximos anos. Né, e aí a gente rebate isso em cada setor usuário, né, então a gente tem o setor esgotamento sanitário, o setor saneamento, né, aqui eu coloquei o esgotamento sanitário, porque esse é o que interfere diretamente na qualidade das águas, né, então a gente considera, para cada cenário, a gente avaliou de uma forma diferente os municípios que têm plano municipal de saneamento e os municípios que não têm plano municipal de saneamento, né, e a gente colocou cenários que são cenários aí ou metas, né, que são metas aí de planos de saneamento, né, em termos de coleta e tratamento de esgotos, né, então isso aí naturalmente influencia na qualidade das águas da bacia, né, então esse é um ponto importante aí, né, que vai entrar na questão da modelagem, né. A mesma coisa a gente avançou em relação à criação animal, em relação à agricultura, né, o que tem previsto aí de crescimento, né, para algumas culturas aí da bacia, né, cana, milho, soja, feijão e outras culturas, né, que a bacia tem, né, e dessedentação animal. Em relação às indústrias, né, o que tem previsto de crescimento aí de indústrias ao longo dos próximos anos, os serviços, né, que é o setor terciário, né, o que tem previsto, silvicultura, né, então o que tem previsto em termos de florestas, né, e matas plantadas, né, o que tem em termos de uso e ocupação do solo, né, as alterações, né, isso tudo influencia diretamente não só na quantidade, como principalmente, né, em relação ao aspecto que a gente está avaliando aqui, a qualidade das águas, né? Então, esse é um ponto bem claro. E aí é importante também a gente considerar aspectos de quantidade, né, já que a condição de balanço hídrico da bacia, ela influencia, né, vai direcionar as análises nossas no sentido de dizer quanto de água tem disponível nos corpos hídricos para diluição de efluentes, né? Então, ou seja, isso é um ponto importante, porque a gente avalia normalmente as vazões de referência principais, né? Então, aqui no estado de Minas, né? Então, tem a vazão Q710, né? Vazão de referência para efeito de outorgas, né? Então, no caso da bacia, o limite é 30%, né? Então, significa que a gente tem no mínimo, né, o que seria o inverso, né, pelo menos desejável, né, que no mínimo 70%, que é o inverso, é o que vai estar escoando nos cursos d'água e é o que tem para diluição de efluentes, né, mas tem também critérios como a Q95, como a própria média de longo termo, né, é importante a gente ter isso em mente, né, que influencia também diretamente a questão, ou seja, uma mudança de critérios de outorga, né, de vazões de referência, ela pode influenciar naturalmente os resultados dos estudos, né, que foram feitos seguindo os mesmos princípios do plano diretor que a bacia recentemente aprovou, né, em 2019 aí, aprovou o plano diretor, né, então, ou seja, usou aí as regiões hidrográficas aí de alto, médio e baixo como regiões para efeito de análise aí de disponibilidade e balanço. Né? Então, nós usamos as mesmas regiões. Né? E aí a gente avaliou dentro dessas 9 cenas futuras, né? 3 cenários e 3 horizontes temporais, né? Como eu disse, 2026, 31 e 41, né? A gente avaliou a condição atual em termos de demanda, né? Para diversos setores usuários, né? Demanda humana urbana, rural, indústria, mineração, dessedentação animal, geração de energia térmica, né, e agricultura, né, então o que a gente tem em termos de usos da água na bacia hoje, né, e o que a gente tem de previsão de crescimento, né, eu coloquei aqui um quadrinho de cenário futuro, né, de cena futura, mas a gente tem 9 quadros desse, né, além do quadro da cena atual, tem 9 quadros de cenas futuras, né, então aqui eu coloquei o mais extremo, né, que seria o crescimento para a cena de 41, né, e a gente tem, então, passando de um total de demanda aí de 29 metros cúbicos por segundo para um total da ordem aí de 40 metros cúbicos por segundo, né, ou seja, um grande crescimento aí ao longo dos próximos anos.
né, em relação à quantidade. Né, e isso tudo, então, para cada um dos outros cenários, né, mostrando o que pode acontecer, né, desses 29, aqui uma síntese dos outros cenários, né, isso tudo tem, como eu mostrei aqui, rebatido em cada finalidade de uso, né, mas a gente tem as cenas futuras, né, para cada horizonte temporal, né, então, para cada horizonte, ele passa, então, para diferentes valores aí de demandas totais na bacia, em cada subbacia, em cada trecho, né? Isso influencia diretamente, né? A gente tem as evoluções e isso tudo tem analisado de uma forma espacializada, né? Aqui são 4 mapas mostrando o cenário de crescimento, né? Para uma condição 2020, 2026, 2031 e 2041, né? Então, onde que é a região aqui que tem maiores usos dentro da bacia, né? Então, a mesma coisa foi feita para águas subterrâneas, né? Em que a gente tem a cena atual, né? Também com um total aqui, nesse caso a unidade é diferente, né? Em metros cúbicos por hora, né? Então, 6.600 metros cúbicos por hora, algo aí da ordem de quase 1,7, por volta de 1,7, 1,8 metros cúbicos por segundo, né, em termos de uso de águas subterrâneas, né, e um cenário de crescimento na cena de 20 anos, né, a gente tem uma previsão aí de algo da ordem aí de 9.000 metros cúbicos por hora, né, para o uso de águas subterrâneas, algo aí em torno de 2,5 metros cúbicos por segundo, né, então, ou seja, um crescimento aí importante aí nesse cenário, né, caso ocorra esse cenário de maior desenvolvimento, né, então, e para cada um deles, então, a gente avaliou, né, como eu disse, pegando cada uma dessas, então, aqui um cenário tendencial, a gente avaliou o crescimento para cada finalidade de uso, né, então, para cada finalidade tem os diferentes cenários em termos de crescimento. Essas demandas foram casadas com os balanços, com as disponibilidades hídricas, né, com vistas a gente ter aí o comprometimento hídrico, né, um índice de comprometimento, que é a relação, ou seja, do total de Q710 disponível, qual o comprometimento disso para os usos, tanto atuais quanto futuros da bacia, né, e a gente colocou faixas em termos de ações de gestão, né, então, desde uma condição boa de disponibilidade, né, com pouca atividade de gerenciamento necessário, até condições futuras, né, condições maiores de comprometimento hídrico, em que a gente parte da boa condição para uma situação aí crítica ou muito crítica, né, quando a vazão Q710 ou Q95 é bastante comprometida, né, a vazão média foi adotada com percentuais diferentes, uma vez que elas são em função do potencial de regularização de vazões, né, então esse é um ponto aí também, né? E no caso da bacia, né? Então, mostrando o balanço hídrico para Q710, né? A gente vê que a bacia do Paraupeba tem uma condição bastante crítica, né? Ela já sai de uma condição, aqui é um mapa de 2020, né? Aqui 2026, 2031 e 2041, né? Ele sai de uma condição em que só na região do alto, né? Ele tem uma condição ainda crítica, né, para uma condição muito crítica em toda a bacia, né, em termos de comprometimento hídrico, né, então isso é tanto para Q710 quanto para Q95, né, Q95 aqui a condição é um pouco menos crítica, né, não significa que está sendo criada água, né, mudança de vazão de referência não vai criar água, né, mas vai pelo menos considerar um critério com maior risco, né? O uso de vazões de referência diferentes, né? Ele, se por um lado ele permite uma liberação de uma disponibilidade maior para os usos, por outro lado ele indica um maior risco de desabastecimento ou de não atendimento, né? Então por isso é que ele passa para uma condição menos crítica um pouco em boa parte da bacia, né? A gente avaliou, então, para entrar nas cargas poluidoras, né? A gente avaliou para entrar na análise de qualidade, né? Ali, então, eu estava falando só sobre aspecto de quantidade.
Agora, sobre o aspecto qualidade, né, a gente avaliou, então, as cargas poluidoras, né, então, cargas pontuais e difusas, né, as cargas pontuais são os efluentes aí dos sistemas de esgotamento sanitário, né, seja de indústrias, seja de cidades, né, então, essas são as cargas pontuais, né, e as cargas difusas são as cargas que vêm aí principalmente do meio rural, mas também do meio urbano, né? Então são as cargas aí que vêm dessa chuva que nós estamos tendo hoje, né? Que lava o solo, né? Seja o solo rural, seja o solo urbano, né? Então que lava o solo, então levando alguns materiais para o curso d'água, né? Então essas são as cargas aí difusas que a gente tem. Então a gente avaliou projeções de crescimento dessas cargas ao longo dos anos, né? E o modelo de qualidade que a gente aplicou, né? Na etapa anterior eu tinha apresentado algumas informações de calibração dele, né? Agora são informações aí de resultados já de análise, né? E a gente avaliou em relação às 4 classes de enquadramento, né? Para os 3 parâmetros principais que são DBO, nitrogênio e fósforo, né? Então são parâmetros aí voltados aí à questão das cargas orgânicas e nutrientes, principalmente, né? Relacionados aí ao que a gente tem na bacia. E para dentro do modelo de qualidade, então nós simulamos a vazão Q710, que é a vazão de referência usada no estado de Minas, né? Como eu comentei antes para efeito de outorgas, e simulamos a vazão média, que seria uma condição em que o rio tivesse maior disponibilidade, né, para diluir esses efluentes, né? Então, naturalmente, a condição mais crítica é a condição da Q710. E para cada um, como eu disse, dos 3 cenários, né? Então, de estagnação, tendencial e crescimento, né? Então, a gente tem uma série de análises em relação a eles. E aí, mostrando alguns exemplos desses resultados, né? Então, a DBO, então as cargas, DBO e nitrogênio aqui, né? As cargas têm, então, o potencial de crescimento, né? Foram os cálculos que a gente teve, né? Então, aqui pegando pelo alto, médio e baixo Paraopeba, né? Desde uma condição da cena atual, em termos de toneladas ano, né? Até cenas de 2026, 31, 41, né? Então, o que a gente tem para cada um, tanto em termos de DBO quanto nitrogênio. E isso tudo foi lançado no modelo para a simulação da condição de qualidade das águas, né? E no caso do Paraopeba, a condição pior que a gente vê nessa região mais do alto Paraopeba, né? Em que a gente vê uma condição de classes 2 e 3 já na cena atual, né? E permanecendo em relação ao DBO, isso para o cenário estagnação, né? Então, permanecendo em relação ao DBO. No caso do nitrogênio, né, então ele inicia já com uma classe 3 aqui no Alto Maranhão, aqui, né, no formador aqui do Paraopeba, né, e segue até atingir até classe 4, né, nos horizontes aí de 2031 e 41. Né, então, pegando um cenário de maior crescimento, né, de maior crescimento em termos de desenvolvimento, né? Então a cena atual é a mesma, né? Mas as cenas futuras a gente já tem então uma piora na condição de qualidade, né? Então isso é importante aí também a gente sempre notar aí dos resultados que a gente tem, né? Da mesma forma isso vai para o nitrogênio, né? Então em que a condição de qualidade piora, né? Ao longo do tempo, a gente aumentando aqui, então, a condição de classe com alguns trechos aqui no meio, inclusive atingindo a classe 3, né, e classe 4 nesse trecho mais alto da bacia, né, então são alguns dos resultados aí que a gente tem para o desenvolvimento, né, e por fim, em relação a esses usos, né, o que a bacia tem previsto em termos de usos, né, aqui para puxar um pouquinho da discussão que a gente tem, né, prevista para agora, a discussão com vocês, né, a ideia é trazer um pouquinho para essa discussão, né, o que a gente tem previsto, né, de crescimento dos usos, né, então, aqui em termos percentuais em relação ao total da bacia, né, a gente tem que o crescimento
da demanda humana, né, ele passa de um total hoje em torno de 46% do total da bacia para uma redução do percentual total, né? Então ele passa a ser um percentual menor. Por outro lado, tem-se um aumento do percentual de indústria, de uso da água para indústria, o percentual para mineração, né? E geração termoelétrica reduz um pouco. A agricultura irrigada também reduz, mas basicamente mantém, né, em termos de percentuais, né, o que não significa que não aumenta a demanda, mas com sistemas de otimização, com os usos que tem previstos para o futuro, né, a previsão é que a demanda percentual em relação ao todo seja mantida bastante semelhante, né? Então, para cada trecho de bacia, né? Então a gente tem aqui a principal demanda em termos de cada percentual de cada trecho da bacia, né? A gente tem então no alto, né? Tanto para a cena atual quanto para a cena futura, né? Então a mineração acaba sendo o principal uso consultivo, né? No médio, a demanda para abastecimento humano, né? Então aqui as principais captações, inclusive, para o abastecimento da região metropolitana, né? O Manso, o Serra Azul, a captação do Paraupeba, né? Então estão aqui algumas captações importantes aí para a demanda humana na porção média aqui do Paraupeba, né? E na porção baixa, a principal finalidade de uso já é a agricultura irrigada, né? Então, em termos percentuais, né, essa é a principal finalidade aí na porção baixa, né? Então, basicamente era isso, né? Tentando ser breve, né, em relação à finalidade da discussão de hoje, né? Retorno aí à discussão. Maria Luísa. Não sei se você está falando ou se está muda. Tem alguma questão, né, Léo? Tem isso. Então, gente, desculpa, eu voltei. Voltou. Eu travei, gente. Hoje tá mais complicado. Léo, muitíssimo obrigada, né, por sua apresentação, breve, mas absolutamente esclarecedora. Antes de iniciarmos aqui o debate, o Guilherme pediu a palavra. Guilherme, fique à vontade. Depois que você se colocar, nós vamos apresentar um pouquinho como vai ser a metodologia de agora, tá? Fique à vontade. Ok, obrigado. Eu queria só fazer uma pergunta nesses cenários que tem futuros, se essa metodologia ela considera a tecnologia atual que a gente tem ou ela considera algum avanço nas tecnologias, eu falo assim, tanto de saneamento, na agricultura, de irrigação, manejo, na pecuária também, de uso, de gestão dessa água, ou considerando a tecnologia que a gente tem até o momento, eu nem digo a tecnologia, porque a tecnologia a gente tem, né? Eu falo mais assim, o uso dessa tecnologia pelas empresas, pelos empreendimentos, pelas prefeituras a futuro. Essa é uma dúvida que eu tenho nesses processos. Legal, Guilherme, boa pergunta, né? Considera assim, fica embutido dentro dos critérios, né? Então, deixa eu até colocar aqui, voltar na apresentação um ponto aqui, que eu acho que é interessante até para esclarecer isso, né? No caso ela fica embutido dentro, tá compartilhando aí, não tá? Só para eu mostrar. Na hora que ele considera esses avanços, né, de cada setor. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou pegando aqui dentro da Estratégia Federal de Desenvolvimento, né, que foi o que baseou
esses 3 cenários, né, que a gente propôs, né, então, ou seja, a estratégia de país, né, que puxou, claro, igual eu falei, né, rebate nos estados, né, então, no caso, pegando aí o que você citou, que é o seu setor, né, o agropecuária, né, então, o tendencial, né, ele tem, então, uma ênfase no mercado de commodities agrícolas para exportação, com mais investimento no mercado interno e alguma inovação na agregação de valor. Então, essa inovação aqui, ele naturalmente está embutindo o desenvolvimento aí de tecnologias de otimização, né? Então, se a gente pegar aqui no de maior desenvolvimento, ele já tem aí a questão de maior investimento no setor com inovação, né? Então, ele já tem, então, no cenário transformador, o que é o que baseou para o nosso cenário de crescimento, né? Ele tem um crescimento maior de PIB, mas, ao mesmo tempo, ele tem, ou seja, dentro desse crescimento de PIB, ele tem um crescimento também da inovação, né? Então, ele naturalmente entra embutido aqui dentro desses critérios o desenvolvimento aí de cada setor. Especificamente, por exemplo, o abastecimento humano, né? Ele entra, então, para cada cenário, que é outro caso aqui bem claro aqui para vislumbrar, né? Ele entra para cada cenário e para cada cena futura, ele entra percentuais diferentes de remoção. Então, às vezes, de tratamento, né? Então às vezes, acontece até de um cenário de crescimento, ele ter uma condição até melhor de qualidade. Por quê? Porque ele está entrando numa condição de tudo tratado, né? Então, de 95% no caso dos municípios com plano municipal de saneamento, e no caso dos municípios sem plano municipal, 90%. Então, se a gente considera o desenvolvimento aí de não só tecnologias, como melhorias dos sistemas de tratamento, né? Isso válido para todos os setores aí, no caso, né? Obrigado, valeu pela explicação. Léo, nós temos aqui mais 2 pessoas estão com as mãos levantadas. A Emanuele, que eu não sei se ela esqueceu, levantada, que eu já estava, né, antes, e o Tito. Então, Tito, por gentileza. Obrigado. Leonardo Mitre, só gostaria de... Né, eu não estou, como vocês outros, bem por dentro, né, do trabalho, né, de enquadramento, sabe? Então, assim, em relação, né, ao cenário, nós não temos como falar, né, da bacia do Paraopeba sem considerar o desastre clínico de Brumadinho. Nós somos 48 municípios com quase a metade atingidos. E nesses aí, nos cenários, né, o rio que temos, queremos, né, e nessas aí cargas aí pontuais e difusa, foi considerado, né, o que já está na calha do rio, em relação, por exemplo, à Secretaria de Saúde, que não está liberando a água, me parece, a Maria de Lourdes pode até dar uma palavra sobre isso, não está sendo, né, água para dessedentação animal, para irrigação e para uma série de coisas. O meu município aqui, por exemplo, é Caetanópolis, né, e Paraopeba. Então, nós temos aqui uma fábrica de tecido e esses cenários, né, os maiores, né, 31 e 41, certo? Se vem uma seca grande, nós tivemos aqui, por exemplo, uma fábrica de tecido da Teara em Paraopeba, ela teve que reduzir bastante a produção dela em relação à dificuldade de água, porque, como a lei, né, coloca primeiro para dessedentação humana e animal, então, em relação também a esses usos ainda que estão sendo feitos mais, né, na calha do rio, mas por falta de fiscalização, e como que fica esse cenário nesses 20 municípios atingidos, se só
assim, para mim ter uma ideia de como que foi colocado isso. Lembrando também que nós temos, né, as empresas como a própria Anacab, que está aqui na minha região, fazendo relatórios e trabalho muito grande em relação aos usos, né, na calha, inclusive até das águas subterrâneas. Se isso foi considerado, os relatórios, tanto da Anacab, como da EDAS, como do Instituto Guaicuí, como que isso aí, né, entrou, né, nesse diagnóstico que foi feito aí. Obrigado. Legal, Tito, boa pergunta, né? E isso é fundamental de considerar, né? Essa questão do rompimento aí, né? Do rompimento das barragens, né? E o que isso, de alguma forma, influenciou. De alguma forma, não, influenciou muito o Rio, né? Então, a condição aí de que vocês estão, né? Aí, nesse caso, é importante a gente até separar um pouco, né? O que é o estudo de enquadramento e o que é o plano de reparação, né? Então, que aí é obrigação ali dentro do plano de reparação. Uma coisa é o plano de reparação, né? Que aí é obrigação, né, da Vale no sentido de retornar as águas a uma condição anterior, né? Então, eles têm uma série de ações, né? Aí eu não, vamos dizer, não, o estudo está em desenvolvimento ainda, né? E a gente até analisou as informações deles, né? As informações que são disponíveis, né? O que é disponível, porque tem coisa que ainda não é disponível para acesso nosso, né? Que é coisa que está interna lá ainda, né? Mas a gente analisou tudo que era disponível, né? Então, em relação à condição de qualidade das águas, né? E a gente analisou todos os dados também de qualidade das águas dos cursos d'água da bacia, com base nos dados de monitoramento. Então, eu até tinha mostrado antes, mas não coloquei aqui agora porque foi do diagnóstico, né? Todos os pontos de monitoramento de qualidade das águas da bacia, a gente considerou. Então, posso até, deixa eu até abrir, eu acho que cabe que é legal para te esclarecer aí. Deixa eu abrir aqui, que aí eu te mostro aqui do diagnóstico. Eu vou pegar aqui de uma apresentação do diagnóstico, só um instante, que aí eu já... Deixa eu achar aqui. Dentro da apresentação, que eu já até te compartilho aqui, né, em relação a... Deixa eu ver se é melhor pelo... Deixa eu achar aqui que eu já... Já é melhor eu abrir do relatório propriamente dito aqui do diagnóstico, e eu já te esclareço, né? Fernando, no plano diretor, ficou essa lacuna, sabe? Porque quando o plano estava já para entrar na fase final, foi que aconteceu, né, o desastre lá em Brumadinho. E eu participei do GAT, né, também, do plano diretor, e a gente até pediu, naquela época, um caderno especial em relação a isso, mas devido, né, ao desenvolvimento dos trabalhos, não foi possível e não aconteceu. Então, o plano diretor não foi considerado, né, as ações em relação ao desastre de Brumadinho, e nós estamos com isso aí, né, na calha do Rio Paraopeba aí, né. Deixa eu ver aqui, que eu acho que já tá compartilhado aqui agora, não tá? O relatório? Só para confirmar. Tá sim. Tá sim, né? Não, beleza. Então, só para mostrar, porque aí eu te esclareço, né? E todos esses pontos que a gente tem aqui, a bacia do Paraopeba tem um ponto, é aquele negócio, né? São os males que acabam trazendo alguns pontos positivos, né? Um ponto positivo é o fato da bacia hoje ser uma bacia muito bem monitorada, né? Então, em termos de monitoramento, né, ela tem muita informação, né? Uma informação mais recente, né, que veio a partir do rompimento, né, das barragens,
né? Mas é uma informação que existe, né? Então, todos esses pontos são pontos relacionados aí à qualidade das águas, né, da bacia do Paraopeba, né? E a gente tem aqui são os dados aí do IQA, né, que é o Índice de Qualidade da Água, né, ao longo do período aí de 2020, né? E tem uma rede emergencial. Então, os triangulinhos são dessa rede emergencial. Então, se a gente pegar aqui logo antes, né? Então, a gente tem cada linha dessa aqui é um ponto de monitoramento, né? Então, desde a rede emergencial, que é essa rede que veio pós-rompimento, né? São informações novas, né, que a gente tem, até as informações da macro-rede, que é a rede aí do Águas de Minas, né? Que é a rede mais antiga em termos de histórico aí de dados, né? Então, ou seja, na região do Alto, são principalmente da rede da macro-rede, né, que é a rede anterior, né, e na região do médio para baixo, aí sim a rede tem uma série de informações aí da rede emergencial, né, e cada um desses pontos foi avaliado em relação à condição de qualidade, né, e a gente vê, você pode ver que tem muito amarelinho e vermelhinho, né, em relação ao ano de 2020, né, então aqui no Alto, aqui até antes da entrada do Ferro Carvão, né, do Ribeirão Ferro Carvão. Então já tem uma série de pontos aqui, né, numa condição ruim, né, numa condição vermelho aqui na região do Alto, e do médio para baixo, né, a gente vê que ao longo do eixo, então aqui está ao longo do eixo do Paraopeba, né, e aqui é a entrada do Ferro Carvão, né, então ele entra por aqui mais ou menos, né, então a gente tem então tanto triângulozinhos, né, quanto bolinhas, né, no amarelo, que é uma qualidade média, né, então não está bom, né, médio, né, e triangulinhos aí numa condição até boa, né, nesse caso entre médio e bom, né, os resultados aqui, né, então dessa porção aqui daqui para baixo, né, tem condições aqui de médio para os triângulos, né? Então, ou seja, a gente analisou todos os dados. É lógico que a gente não analisa potabilidade, né? A potabilidade, que é o que você colocou, água para beber, esse tipo de coisa. Mas em relação ao IQA, os índices de qualidade da água, então a gente avaliou e todos esses dados estão no diagnóstico, né? Tudo que era disponível, né, dentro das informações aí de classe e da condição de qualidade das águas aí ao longo do diagnóstico, né, em relação às informações disponíveis, a gente analisou, né, então isso é importante citar, né, mas boa pergunta aí, legal. Bom, pessoal, acho que nós podemos, então, né, seguir... Desculpa, fique à vontade. Fique à vontade, Tito, pode. Agradeço ao Leonardo, né, a informação. E, assim, esse relatório, né, dessas empresas que estão trabalhando ao longo, eles estão trabalhando, né, diário, de repente, vocês também podem até ter uma associação com eles aí para melhorar bastante aí no Rio que queremos. Obrigado. Sim, legal, legal. Ô, Léo, só para... talvez ampliar ainda mais o esclarecimento, então, na modelagem, mesmo os dados mais recentes, no pós, né, o desastre aí, eles também são considerados os dados obtidos do monitoramento para os parâmetros, né, que o ICAM monitora. Sim, lembrando que a gente, são todos os dados, né, lembrando, os dados são usados tanto para calibração, então, ou seja, os dados de monitoramento, eles são usados para calibração, né? Então, para calibrar o modelo, né? E lembrando que a gente analisou, né, os parâmetros de carga orgânica e nutrientes, né? Então, que a gente tem, então, exatamente. Então, ou seja, tem coisas, né, questões, por exemplo, metais não entram nesse tipo de modelagem, né? Então às vezes,
pode sentir falta de algum... Por isso é que eu falei, é importante separar um pouquinho, porque metais não entram normalmente em processo de enquadramento, né? Então o que a gente analisou é nitrogênio, fósforo e DBO, que eu coloquei ali, né? Então, metais, aí entra naquela questão que eu comentei, que aí é onde você tem a atuação de vocês tem que continuar bem forte, que é no plano de reparação, né? Então, dentro das discussões aí que vocês têm tido aí no contexto do plano de reparação, porque aí é retornar uma condição anterior da questão metais, né? Então, que aí principalmente são essas questões aí que podem, de alguma forma, estão influenciando a qualidade da água, mas numa condição diferente aí de nutrientes e carga orgânica, né? Tá ótimo. Então, pessoal, já quase que iniciamos a segunda parte, né? Que é esse diálogo. Eu até iria fazer aqui uma apresentação da proposta, mas acho que a gente poderia ganhar tempo, se vocês concordam. A gente só explica como vai ser, Léo, pode ser? Claro. E aí a gente já inicia com essa... Desculpa, vou só tentar uma lâmina aqui para que a gente possa... avançar. Então, qual que vai ser a nossa proposta agora? Né? Nós vamos trabalhar cada trecho da bacia, e aí, para cada trecho, nós vamos retomar, nós vamos falando do rio que sonhamos, né, do rio que queremos, se existe outro tipo de uso para além daqueles que já foram apontados. Lembrando que nessa fase, o mais importante é que vocês tragam aquilo que vocês gostariam, né, que fossem esses usos, ou a qualidade, enfim, como deveria ser esse rio no sonho e no desejo de vocês. Assim, e além disso, vale só considerar aqui que, além da participação nesse momento, nós vamos deixar disponibilizado um formulário, onde até sexta-feira vocês podem opinar lá sobre esses usos, na perspectiva do rio que sonhamos, do rio que queremos, e claro, né, se tiver mais alguma pessoa que vocês conheçam, que queira participar, acho que a ideia era ampliar um pouco esse momento da consulta pública. Então, basicamente, é isso. Esse formulário nós vamos recolocar no chat mais algumas vezes para que vocês possam ter acesso. Travou, Maria Luísa? Parece que ela me tirou. Eu saí, voltei, desculpa. Mas então, Léo, acho que a gente pode seguir apresentando os mapas. Eu não sei até onde vocês me acompanharam. Não, então, eu ia colocar, até para facilitar para o pessoal, para entender, né? Deixa eu compartilhar aqui, que aí dá para a gente ver o formulário, né? Então, e onde que estão as informações, né? Eu acho que é importante ir colocando, né? Então, tem aqui o link aqui no chat, né? Deixa eu compartilhar. Acho que Maria Luísa tem que parar o compartilhamento dela. Não, eu acho que eu consigo por cima. Então, tá. Aqui, agora já está na minha tela, não está? Tá. Isso, então, ou seja, a gente vendo aqui aqui do lado, né? Estão 3 links, né? Para vocês verem aqui, né? Então, um link é o link onde estão os estudos, né? Então, esse primeiro link, então a gente tem o link para entrar nas consultas públicas, que é o que vocês usaram hoje para entrar, né? Não veio daqui, mas ele está aqui o link, né? O link para os relatórios dos prognósticos, né? Então, se clicar aqui, né, vocês podem ver que estão aqui os relatórios, né, dos 3
prognósticos, né, na primeira versão, né, nesse caso ele está sob comentários ainda, né, então é ainda um relatório preliminar, né, e se clicar, aqui tem também aberto, né, sempre para comentários de vocês, né, e tem o link para os relatórios de diagnóstico, né, então nesse caso, se clicar direto aqui, então tem tanto Bacia do Pará, Paraupeba e Três Marias, né, a gente tem os 3 relatórios aqui de diagnóstico que estão disponíveis aí para acesso de vocês, né, então esse é um ponto aí para colocar. Outro ponto é em relação aos formulários, né, então a gente tem um formulário que é esse que eu estou colocando aqui de lista de presença, né, então além de colocar o nome de vocês, né, se quiser colocar, é importante para a gente ir o nome no chat aí, é importante colocar aqui até para facilitar esse processo aí de chamada nossa nova para as próximas reuniões, né, para a gente não ter risco de mandar e-mail em cima da hora, né, que a gente está mandando sempre com antecedência, mas alguns nomes a gente recebe em cima da hora, né, então por isso que a gente mandou alguns, está mandando alguns mais recentes, mas esse processo de chamada já tem algum tempo que está sendo. Então, ou seja, essas informações são interessantes para a gente, na próxima, chamar com antecedência, né? E outra coisa, outro formulário, é o formulário para preenchimento, que é esse que está o link mais abaixo aqui, né? E esse formulário, como é que a gente colocou, né? Então, de uma forma geral, são perguntas, que é essa discussão que nós vamos fazer agora, né? Mas a ideia é ouvir de vocês, né? Vocês também preencherem, quem tiver interesse, né? No sentido de pegar cada trecho da bacia, né? Então, no Alto Paraupeba, por exemplo, né? E vocês selecionarem até 3 usos desejados, né? Então, aqui é o desejo, o que vocês imaginam como os usos preponderantes, né, futuros aí para cada trecho de bacia. Então, no alto, né, aqui são os usos previstos aí na deliberação do SER e do Copan, né, a gente aí acrescentou, porque acaba não ficando lá, a gente acrescentou indústria e mineração, que são usos importantes aqui para a bacia, mas não estão na deliberação do Conselho, né, mas basicamente são todas as outras finalidades, né, e acrescentando esses usos. Então, para vocês colocarem, basicamente é só clicar aqui, né, muito simples aqui, eu coloquei 3 aqui aleatórios, né, mas basicamente é vocês clicarem, então, para cada porção, né, então aqui para o Alto Paraupeba, né, para o Médio Paraupeba, né, então, para cada trecho de bacia, né, o que vocês imaginam como principais usos da água preponderantes aí para o futuro, né? Então, essa é a ideia, né? Nesses usos desejados, né? Então eu quis colocar esses formulários só para esclarecer aí, para colocar, então tá em aberto aí para vocês, além, claro, da discussão nossa, tá em aberto para preenchimento por vocês aí, pós-evento até sexta-feira, né? Então, aí estou vendo, Emanuele respondeu aqui que não conseguiu o formulário. Se não conseguir, eu só clico aqui, no meu caso já está abrindo direto, né? Mas se não conseguir, seleciona o link, eu estou vendo um comentário no chat aqui, seleciona o link e copia ele para a barra do... Então, se eu pegar aqui, eu descompartilhei, né? Então, só pega aqui direto e compartilha, pega o link e coloca, copia direto o link, esse link que está aqui embaixo, copia ele direto para cá que ele abre. Olha lá, como vocês devem ter visto aqui agora, né? Então, se não estiver abrindo direto, clicando, né, é só copiar o link para essa barra aqui em cima que ele funciona, né? Então, essa é a forma. Bom, então vamos lá para essa próxima etapa, né? Eu peço até para a Flora, colega nossa, compartilhar a tela e ir seguindo, né? O que é a ideia que a gente preparou para a discussão, né? Então a gente tem os usos da água, né? Em cada trecho de rio. Vamos lá, Flora, então.
Já está aparecendo? Já. Tá. Tá aqui meio várias telas abertas, mas é só para a gente não se perder no meio da discussão. Aqui na direita, então, eu coloquei um print da legenda, que como a gente vai dar um zoom em cada bacia, ela não vai aparecer. Aí aqui no canto inferior direito eu coloquei os usos da resolução. Daí aqui o mapa principal, já entrando na discussão por subbacia, começando pelo Alto Paraupeba. Então eu vou aqui abrir alguns layers. Então, os dois layers que a gente tem aqui no mapa, é o de demandas, então esse colorido da subbacia toda é o das demandas para a cena atual. Então, esse amarelo pela legenda é consumo humano urbano, indústria de transformação, mineração e geração termoelétrica. O outro layer é aqui dos rios modelados, no caso do Alto Paraupeba, é o próprio rio Paraupeba e o rio Camapuã. Então, aqui para a cena atual, a gente observa que tem classe 3 aqui na cabeceira, virando classe 2 aqui na confluência e um pouquinho mais para jusante, e depois virando classe 1. No Camapuã, a gente começa em classe 2 e passa a ser classe 1 aqui no município de São Brás do Sul, Suaçu e Jeceaba. Isso para a cena atual. Agora, mudando para o cenário mais crítico, que é o do crescimento em 2041, a gente não tem mudança nas demandas. Com relação à modelagem, a gente observa algumas mudanças, né? Principalmente, acho que teve uma piora no rio Camapuã. E aqui, uma piora também no Maranhão. Então, a gente queria saber se vocês têm algum comentário com relação aos usos, dentro desses usos aqui, mas... Isso. O que seriam os usos que vocês imaginam como usos de cada trecho, os usos preponderantes aí em cada trecho, né? Então, no sentido aí dos usos desejados, né? Então a gente tem aí mostrando aí, enfatiza isso, né? Nessa região do alto, né? Os principais usos aí foram para consumo humano urbano, né? Indústria, mineração e termoelétrica, é isso? Isso, geração termoelétrica. Geração termoelétrica, né? Essas foram as principais demandas aí avaliadas nessa região do alto, né? Então, não sei se vocês têm algum comentário em relação a esses usos ou algum desejo, né? Ou algum sonho, né? Nesse momento de algo diferente, né? Em relação a esse trecho alto da bacia. Então, aberto aí a comentário de vocês. Senão a gente passa para outro trecho, né? Mas fiquem à vontade para voltar aí, caso queiram, né? Então... Leonardo. Sim. Vou ligar. Embora eu não seja morador da bacia do Rio Paraupeba, mas enquanto órgão gestor, só para fazer algumas ponderações, até mesmo porque no âmbito da gerência de planejamento de recursos hídricos, a gente já teve que manifestar acerca, por exemplo, das externalidades, interferências possíveis do futuro rodoanel, acerca do projeto viário que foi proposto inicialmente, o traçado diretriz do rodoanel. E, enfim, eu estou vendo aí que o Alto Paraupeba aí tem Moeda, Belo Vale, eu sei que como eu não tive acesso aos relatórios do prognóstico, eu estou participando de última hora aqui, então a minha ponderação é mais no sentido de geral, não é uma ponderação pontual, obviamente, mas moeda, somente moeda, a gente tem
Belo Vale, acredito também que existe né, possa ser que exista algum uso relacionado ao turismo, à recreação, né, mesmo Congonhas, enfim, né, principalmente Moeda, eu acredito que a gente tem a Serra da Calçada, tem Rodo Branco, eu estou vendo ali também tem a Serra de Itatiaia, não sei se tem algum uso relacionado ao recurso hídrico no sentido da recreação, do turismo. Mas Moeda, eu acredito que talvez, como o Zoom está um pouquinho fraco, eu estou vendo aqui, é Piedade dos Gerais também, né? À esquerda, não é isso? Isso, Piedade dos Gerais. Isso aqui. Então, assim, né? Legal, legal. Vamos anotar, né? Então, essa é a ideia mesmo. Isso. Tá anotado, né? A Flora tá anotando aí, legal, né? Que a gente considera, né? A ideia é considerar mesmo esses usos aí de cada trecho do bacia, né? Então, eles têm esses que a gente colocou aí, na verdade, são para o trecho, eles seriam os preponderantes, ou seja, os usos principais, né? Mas nada impede de dizer que tem outros usos, né? Que é o que você colocou aí, né? Sim. Então, fundamental e boa lembrança, né? Então, Podemos passar para o médio? Então segue para o médio, Flora. Ok. Então, seguindo a mesma lógica, para o médio tem os mesmos usos principais aqui, que são 90%, então, novamente, humano urbano, indústria de transformação, mineração e geração termoelétrica, para a cena atual. E com relação à qualidade da água, a gente vê classe 1 para todos os trechos aqui do Rio Paraopeba e também do Ribeirão do Cipó e do Rio Manso, que são outros dois afluentes que foram modelados. Passando para o cenário de crescimento, aqui. Também não houve alteração, então, nas principais demandas, e em termos de qualidade, acho que teve uma piora aqui no Rio Manso e no comecinho do Paraopeba nessa subbacia, aqui no município de Brumadinho. Se vocês tiverem alguma contribuição para essa subbacia. Então, mantém as mesmas finalidades de uso aí principais, né? Então, consumo humano urbano, né? De uma forma geral, né? Indústria de transformação, mineração e a termoelétrica, né? Então, em termos de finalidade de uso, né? Seriam os principais aí, com demandas, né? De 90%, até enfatizando aí do comentário do Túlio aí, que eu achei bastante interessante, né? Esses que a gente colocou aí, eles são os usos consuntivos, né? Esses que você colocou são os não consuntivos, né? Então é legal até para ter esse balanço, essa relação entre os consuntivos e não consuntivos, né? Então a gente está colocando aí esses preponderantes no sentido dos consuntivos, né? Pode dar um zoom aí nesse mapa? Por favor. Vai lá até qual 12 região? municípios, né? Passando no alto e se vai descendo. Novamente, fazendo considerações a título de caráter geral,
né, acredito que talvez aí, né, se explorar novamente em Rio Manso, vocês, né, imagino que já está contemplado aí a questão da demanda pelo abastecimento público, né, o sistema Paraupeba, né, vocês acredito que já está contemplado aí, né, o Léo, no sistema Paraupeba da Copasa, vocês estão... O que foi? Peraí, que eu tô... falhou aqui para mim. É a questão da captação, né? Você está falando do Rio Paraupeba, né? Isso. Tá considerado, essa com certeza. Os 5 metros cúbicos por segundo, né? Ainda fala até a vazão, né? Ao longo ali do eixo do Paraupeba, que mudou de local, né? Na verdade, essa captação, ela já existia antes, né? Ela, em tese, ela foi uma captação prevista como temporária, né? O primeiro 5 metros cúbicos por segundo, ele foi instalado como temporário, né? Ele não era para ser definitivo, né? Virou aquele famoso provinitivo, né? O provisório que vira definitivo, né? E aí agora, com o rompimento em que ele foi impactado, né? O trecho foi impactado, né? Ele passou para montante, né? Então continua no médio Paraupeba, mas mais a montante, né? Então aí está considerado sim, né? Então, por isso, até aquele balanço hídrico quantitativo, né, que eu mostrei ali na apresentação, é aquele balanço quantitativo que essa região aí é a que apresenta uma condição mais crítica, né? Então, se a gente somar todas as captações aí para abastecimento humano, né, que tem principalmente nessa região do Médio, né, que tem as 3 barragens, né, de Serra Azul, Manso e Vargem das Flores, né? E a captação no próprio Paraupeba Fio d'Água, né? Se a gente somar isso tudo, esse balanço desse médio Paraupeba naturalmente vai para crítico, né? Em relação às considerações do slide anterior, eu mantenho, né, principalmente para Mário Campos, Brumadinho, né? A gente tem, principalmente o distrito de Casa Branca, né? A gente tem esses usos relacionados à recreação, né, o contato primário com água, acredito que ainda tenha, né, a gente tem a serra da... a gente falhando aqui, a Serra do Rola Moça aí que... Isso, Serra do Rola Moça ali em Brumadinho, né, exatamente. A gente vai ter que, eu acho que, né, tem que dar uma atenção aí. Legal. Mas pro oeste da bacia aí, eu estou fazendo, né, novamente, como eu não acessei o relatório, pode ser que às vezes já esteja explanado isso, eu tô... Não, mas isso, o que acontece, Túlio, esse é o momento, é o que a gente sempre fala, né, do rio que queremos, né? Então, por mais que isso esteja no relatório, né, o momento da discussão hoje é exatamente, ou seja, o que tem previsto realmente e que tem que ser atendido pela qualidade das águas aí em alguns trechos, né? Então, isso é fundamental, a gente tem enfatizado isso, né? Então, sua lembrança é fundamental, mesmo estando isso no relatório, né? Então... E aí, complementando, né, aí em Itatiaia-Sul, Itaúna, quem for da região aí talvez consiga até explicar melhor, mas você tem a barragem do Benfica, tem recreação, mas aí eu acredito que seja em nível secundário, só de o lazer, não sei se ela propriamente para natação, mas, né, não sei se também no relatório vocês abordam aí, né, ela fica entre Itatiaia-Sul e Itaúna, né, eu sei que tem uma importância para esses 2 municípios, essa represa do Benfica. E por fim, né, eu não sei como também vocês abordam a questão do cinturão verde, né, principalmente a produção de hortifruticultura, né, mas eu vi que, né, a agricultura irrigada também está aí contemplada aí na legenda aí.
Seria isso. Aí, ó, o David lembrou bem aí, essa barragem aí abastece Itaúna, né? Então, nesse caso, ela já é voltada aí. Ela vai para a cidade que é no caso do Pará, né? Então, a captação pode ser aí, né? Mas ela vai para o Pará, né? Não tem Água mais que o nenhum David inscrito bebe por lá. para esse trecho, Léo. Oi? Não tem nenhum inscrito mais para esse trecho. Então, eu vou por baixo, só um instante. O David levantou a mão, quer falar, David? Comenta aí, acho que talvez seja... Bom dia a todos, gente. Desculpa, porque eu estou acompanhando duas reuniões ao mesmo tempo, então eu fico indo e vindo. Imagino, sua vida. Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu fiquei na dúvida aí da barragem Benfica. Ela pega uma parte do Paraopeba e do Pará, porque ali o afluente é do Rio São João, né? Que é do Pará. Então, que eu saiba, essa barragem, era isso que eu estava olhando, que eu saiba, essa barragem é no Pará, né? Eu acho que ela não está aqui, não. Eu acho que ela não faz parte do Paraopeba, não. Está bem na divisa ali. Estou até confirmando aqui, mas que eu saiba, a barragem Benfica está lá no Pará. Então, ela é no São João, exatamente, ela é no Pará, ela não é aqui no Paraopeba, não. Então, bem lembrado, então, o cidadão itaunense. Então, nessa parte baixa agora, né? Bom, então, nesse Baixo Pará, para a cena atual, a gente tem as principais demandas, a dessedentação animal e a agricultura irrigada. E em termos de modelagem, tá um pouquinho ruim de ver, mas a cor aqui é classe 1, é azul claro esse traçado aqui. Para o cenário de crescimento 2041, não houve alteração na classe do rio, e em termos de demanda, também não houve alteração nos principais usos. Então, a gente já vê que essa região do baixo já muda um pouco o perfil da bacia, né? Então, ela já muda até para um perfil mais agrícola, né? Então, ela sai de um perfil mais industrial, né? E de abastecimento público no médio e alto, né? Para um perfil mais agrícola nessa porção mais baixa, né? Então, com o uso aí para dessedentação animal e irrigação, né? Então, já é um... Tito levantou a mão? Sim, está ouvindo? Então, perfeito. Aqui, né, no Baixo, minha região, queria dar um enfoque especial, né, para a pesca, né, que é muito usado, e aí vem junto com a pesca o turismo de lazer. Né? Nós temos aqui muita pesca, tanto na calha como nas lagoas berçário, como no próprio represa de Retinho Baixo, Cachoeira do Choro, né? E destaque especial também para a agricultura, o município de Paropeba, que região, são dos maiores produtores aí para o Ceasa de corte frutiganjeiro, né? Pará de Minas também. Irrigação de hortifruti, né? Isso. E Pará de Minas também, né? No caso da agricultura, né? Produção, né? Lá em Pará de Minas. E também
mesmo sendo menor, certo? Em relação ao abastecimento, né, urbano, nós temos Paraupeba e Caetanópolis e Pará de Minas, que são uma população aí beirando 100 mil habitantes que até então dependia dessa água, né, da calha do Rio Paraupeba, que era a captação a fio. Então, Agora fica Pará aí. de Minas está virando para o São João, né? Então, Né? que vai para a Bacia do Pará, né? Isso. Aí é que entra a questão que a gente comentou, né? Do plano de reparação, né? No caso lá de Pará de Minas, a captação já está passando do Paraupeba, né? Do eixo do Paraupeba para o Rio São João, né? A Vale está implantando. Não sei se já terminou, mas estava implantando a captação nova, né? Então, Ela tem no São João também aqui do Paraupeba, que nós temos o São tem João o também, outro né? São Mas João só daí que também. esse já Isso. Mas a do São João daí foi temporária, né? A definitiva é a outra. esse projeto aqui parece que ele abortou, certo? Isso. Então, é isso aí. A pesca, né, é o forte aqui, né, na região, né, acompanhando lazer e turismo, e acompanha a pesca, e forte cultivo e viajeiros também, né? É a grande produção da região aqui, nossa, do Ceará. E está indo embora para o mercado do Ceará. E eu aproveito para agradecer a vocês aí o trabalho. A gente vai continuar trabalhando aqui, né, até sexta-feira, e passando, inclusive, para os amigos da gente aqui, da Associação Vereda Cerrado. E então, no meu trabalho, certo? Tirei um tempo aqui, mas já estão me chamando aqui para a gente retornar aqui as coisas aqui. Então, Mas a sua participação é fundamental sempre. Você está intimado a sempre participar. Parabéns para você aí, não, e para todo envolvido no trabalho aí. E vamos, que o Rio Paraupeba merece, como diz o outro, ser feliz. Não? Obrigado. Obrigado, Tito. Obrigada, Tito. Pessoal, se não tem mais nenhuma contribuição, podemos seguir? O que vocês acham? Gabriel. Eu peço desculpas, gente, porque eu não tenho conseguido ver mais as mãozinhas levantadas. Então, hoje o meu computador aqui deve estar bem bichado. Me desculpe. Na verdade, eu ia falar. Tá, na verdade, eu queria complementar, não é complementar, é reforçar o que o Tito tem aí mesmo, de fato, e fala de pesca, até tinha falar depois dele, mas não tem muito a contribuir. A única questão que vai ter aí, tem algumas pequenas minerações de ardósia, mas comparadas com lá em cima, ela é praticamente insignificante, né? Pequenas indústrias de ardósia. Agora, a questão de pesca aqui realmente agora, tiveram parado, o pessoal está retornando aí mesmo teoricamente, sem recomendação para isso, mas eu estou vendo muita gente no baixo aqui já voltando às pescas. Então, pesca aqui é muito usual. O turismo aqui na região é mais a pesca de fato. Legal, é só isso mesmo. Obrigado aí, legal, ótimo. Mais alguém, pessoal? Se não, acho que podemos seguir. Eu acho que da análise de mapa é isso mesmo, são as 3 subbacias. Isso. Tá certo. Acho que vamos só lembrar, né, de que ainda há tempo de opinar sobre os usos. A proposta é que vocês pensem prospectivamente, né, olhando para o futuro e considerem a realidade atual, ou seja, né, sonhem, coloquem os olhos no futuro, mas mais do que ninguém vocês têm a leitura do cotidiano da bacia. Se for isso, eu gostaria
de agradecer muito, né, a Flora, o Leonardo, aí por esse trabalho, mas, sobretudo, agradecer as contribuições desta reunião, as pessoas que aqui estiveram, que trouxeram um pouco da realidade, das suas preocupações, não é? E gostaria, então, de passar, para finalizar essa nossa oficina, passar a palavra para a Jaqueline, para que ela possa fazer aqui as suas considerações finais. E perguntar se é possível, alguns dos presentes que estão aqui, abrirem as suas câmeras, porque enquanto a Jaqueline se despede, a gente pode fazer uma foto. É verdade, bom, fazer a foto sim. Bom, enquanto o pessoal vai ligando as câmeras aí, eu queria agradecer, né, a participação de todos. Eu acho que foram boas as contribuições, né, agradecer especialmente aí o Túlio, o Tito, né, e os outros todos que fizeram aí as suas colocações. Na verdade, é isso que a gente espera, né, desse encontro, vocês que têm mais conhecimento aí da região, trazer essas informações que a gente não consegue capturar, né, com a análise aí dos dados, né, mais secundários. E é isso, pedir aí para o pessoal, vocês nos ajudarem também na mobilização dos demais integrantes aí da bacia, né, e lembrando que a gente vai ainda reforçar mais essa mobilização para que os próximos eventos a gente, né, ainda tenha aí mais contribuições. Mas é isso, obrigada a todos, e à tarde a gente tem também aí a consulta em torno de Três Marias, às 14 horas, ficam todos convidados também. Muito obrigada, Jaqueline, é isso mesmo, acho que vale, talvez ainda, né, nos sites dos comitês, divulgar esses links para que as pessoas acessem, né? A gente agradece muito o apoio de todos e de todas, e para os que estarão à tarde conosco, então, até daqui a pouco. Então, é isso, pessoal. Boa tarde. Até logo, obrigado mais uma vez a todos. Até mais. Gente, um abraço. Ok, abraço a todos.